Olá, sétimo ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de arte da semana, certo? Mas eu gostaria logo de parabenizá-los pelos trabalhos que vocês têm feito. As atividades práticas estão mandando muito bem. Amei ver o trabalho de vocês. A atividade de vocês era realizar duas pinturas, uma com cores quentes e a outra com cores frias, para que vocês percebessem que eu posso expressar sentimentos diferentes através das cores, que os sentimentos que eu expresso pelas cores quentes são diferentes dos sentimentos que eu expresso com as cores frias. Vocês mandaram muito bem, ó, show, nota 10. E hoje nós vamos continuar falando sobre cor e sobre pintura, mas nós vamos trabalhar o quadro Repensando, que está em seu livro didático. Então, por favor, peguem o livro e abram-o na página 36, tá? A gente sabe que o mundo ao nosso redor, ele é completamente cheio de cor. E que para que exista cor, é necessário que se haja luz. É como eu sempre exemplifico para vocês. Se eu pego uma bola verde e coloco ela num ambiente totalmente escuro, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar a sua cor verde, porque tem uma ausência de luz. Então, para que a cor exista, é necessário que se haja luz, certo? Nós vamos estudar o nosso quadro Repensando do nosso livro, tá bom? E a gente vai perceber que a cada mistura de cores surge uma nova coloração. Foi isso que vocês fizeram e mandaram muito bem. Nós vamos perceber também que a partir dessas misturas de cores, de técnicas, de temas, que os artistas vão se expressando ao longo do tempo. Então, desde sempre, o ser humano ele é altamente artístico. Então, desde a pintura rupestre, que nós temos conhecimento, né? Lá na história, nós vimos que o ser humano ele já faz a arte, mesmo que seja sem essa intenção. Então, os pintores e artistas, eles também retratam diferentes maneiras em diferentes épocas, certo? Vimos também que como a humanidade vai se desenvolvendo, a pintura, as esculturas, o tema das pinturas, as técnicas utilizadas pelos pintores, escultores, elas também vão se modificando. Por quê? Porque a arte é retrato da sociedade. Se a sociedade vai evoluindo, é claro que a arte vai acompanhando, não é? E o que nós vamos estudar agora é exatamente isso. É um movimento artístico, intelectual, literário e nessa mudança de tempo, mudança de época, isso mesmo. Então, o que nós vamos estudar é essa mudança de período, essa evolução da humanidade, certo? E esse período que nós vamos estudar, ele compreende uma mudança de idade. Como assim, professora, mudança de idade? Quando vocês estão estudando história, vocês percebem que a história da humanidade ela foi dividida em idades, para melhor facilitar o nosso entendimento. E nessas idades, tem características que são daquele momento, daquele período histórico, tá? Então, o período que nós vamos estudar aqui é o período do século XV e XVI, que é exatamente a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então, a idade que nós vamos estudar, a moderna, ela está entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, a Idade Moderna, tá? Século XV e XVI. Lá no século XV e XVI, surge esse movimento artístico e intelectual chamado de Renascimento. Isso mesmo, Renascimento. A palavra renascimento, ou renascença, vem de renascer. E renascer significa nascer de novo. Então, professora, quem foi que nasceu? Quem foi que nasceu de novo? Então, a renascença, o renascimento, ele surgiu lá na Itália, nesses séculos XV e XVI. Então, eles tinham uma nova visão do mundo e da humanidade. Por isso chama-se renascimento, é nascer de novo. O que vai nascer de novo aqui são ideias lá da antiguidade, exatamente, lá da Idade Antiga. Lá, o pensamento dos gregos, dos romanos. Por isso que a gente chama esse período de renascimento das ideias greco-romanas, tá? Esclarecendo melhor lá no texto do livro de vocês, o parágrafo 2, ele esclarece essa mudança, né? E diz o que lá? Renascer das artes e culturas antigas. Então, o renascimento é isso,
é nascer de novo a arte e a cultura da antiguidade. Claro que conhecimentos novos, que é um período também intelectual, então surgem muitas ideias, comprovam-se muitas teorias, tá bom? Então esse período do Renascimento, a produção artística também ela sofre modificação, tá? A produção artística que antes era baseada em Deus, né, elas tinham Deus como centro, agora nós vamos ter o homem no centro dessa produção artística. Vai ter o homem e os valores da antiguidade aqui no Renascimento. E para a gente compreender melhor o Renascimento, nós vamos estudar de uma maneira diferente, tá? Lembram que quando vocês colocam o nome do amiguinho na vertical e vão escrevendo na frente qualidades para esse amigo? Isso mesmo, vamos fazer isso com a palavra Ana, com o nome de Ana. Ana, amorosa, nota 10 e amiga. Aqui eu fiz o quê? Estabeleci características para a Ana. Nós vamos fazer isso agora sobre o Renascimento, mas com a palavra carinho. Isso mesmo, escrevam aí no caderno de vocês, carinho. Escreveram em seus cadernos a palavra carinho na vertical? Beleza, então vamos continuar. A palavra carinho, ela traz pra gente classicismo, que é uma característica forte no Renascimento. O que é o classicismo, professora? É o resgate dos ideais artísticos e intelectuais da Idade Antiga, lá do período clássico, tá? Então aqui nós temos o quê? Um resgate das formas de pensar dos gregos. Então nós vamos resgatar a maneira de como os gregos pensavam lá na antiguidade. Nós temos aqui também a forma de entender a realidade do passado, né? Então nós vamos trazer de volta aquelas ideias greco-romanas para cá. E aqui no classicismo existe uma crítica pesada em relação à Idade Média, que é a idade anterior. Por quê? Porque quando vocês estudam a Idade Média em História, vocês estudam que ela também foi conhecida como Idade das Trevas, certo? Por quê, professora? Porque nesse período, chamado também de Idade das Trevas, existia muita morte, muita barbárie, muitas doenças. Então, para eles era um período negro, um período totalmente negativo. E eles queriam esquecer dessas características da Idade Média e trazer de volta a Idade Antiga, porque naquela época que era bom. Lá na época que se baseava nos pensamentos dos gregos, era um tempo bom para se viver, para se mostrar a arte. Então aqui eles querem esquecer a Idade Média, certo? Então vamos com a palavra classicismo. Agora nós vamos para a próxima letra, que é a letra A. Na letra A, anotem aí o antropocentrismo. Isso mesmo, antropocentrismo. Então, no antropocentrismo, nós temos, vamos fazer aquela técnicazinha que eu explico sempre a vocês, buscar entender o significado da palavra a partir da sua raiz. Então, na palavra antropocentrismo, eu tenho antropo, que é de homem, e tenho centrismo, que é de centro. Então, aqui no Renascimento, que antigamente, na Idade Média, o centro era Deus. Tudo o que acontecia tinha um envolvimento com as divindades, né, com Deus, com a parte mística também. E aqui Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. Então, antropocentrismo, o homem no centro, tá? Aqui vai ter valorização do livre-arbítrio. Eles vão compreender que o homem tem poder de escolha e que nem tudo que acontece na vida dele são só em relação a Deus. Aqui as pinturas na Idade Média, elas todas eram relacionadas com a história divina. E aqui, no Renascimento, nós vamos ter uma valorização, né, uma ênfase no homem e no seu livre-arbítrio, certo? Aqui também, claro, a gente tem que lembrar que Deus ele continua existindo e eles acreditam em Deus ainda. Claro, só que Deus deixa de ser o centro, né, como eles tinham em tudo, e passa a ser o homem. Deus, ele vai continuar, mas no plano espiritual, tá? Eles vão compreender essa diferença, né, essa separação entre Deus e o homem. Deus continua existindo, eles continuam acreditando, mas no plano espiritual, tá? Então foi a letra A, antropocentrismo. Vamos para a próxima letra, que é o R. Vamos para o racionalismo. E aí a palavra racionalismo, ela vem de razão. Então aqui no Renascimento, eles vão valorizar muito o pensamento racional. Vão dar ênfase nesse racionalismo e vão buscar na razão a explicação para a realidade.
que na Idade Média eles buscavam, né, em Deus a explicação para tudo o que acontecia. Aqui eles passam a compreender que o conhecimento científico também pode explicar a realidade, explicar as existências de muitas coisas. Nesse período aqui tem a valorização do método. Então, na física, existem vários descobertos. Cita-se até o nome de Galileu, né, como importante físico nessa época aqui. E eles valorizam também o empirismo. O que é o empirismo, professora? É o movimento de você experimentar, fazer um experimento para se chegar a uma conclusão lógica. Então, por exemplo, quando vocês estudam ciências, vocês veem que muitas explicações científicas foram feitos experimentos para chegar naquela conclusão. E a ciência até hoje faz assim. Por exemplo, numa vacina. Eles fazem a vacina, constroem todos, né, com uma parte química, mas eles fazem testes que são experimentos para se chegar a uma lógica verdadeira. Foi nesse período aqui também que Leonardo da Vinci, ele provou que a cor branca não é uma cor, ela é sim a mistura de todas as outras cores, tá? Então isso está no livro de vocês, de forma experimental. Então ele experimentou misturar todas as cores que chegou na cor branca. Então o que ele afirmava, Da Vinci? O branco não é uma cor, mas o composto de todas as cores. Então, ele conseguiu isso através do experimento, tá? Então, o empirismo é isso, é fazer experimentos para se chegar numa conclusão lógica. Então, aqui eles tinham ênfase no pensamento científico, valorizavam esse pensamento científico, e eles tinham, nesse período, surgiu os pais da física moderna, porque eles estavam fazendo esses experimentos, certo? Então, o Renascimento também é um movimento intelectual, tá? Fomos da letra R, então agora vamos para a letra I. Na letra I, nós temos como característica o individualismo. Como assim, professor, o individualismo? Nós acabamos de falar do homem no centro. E agora vamos falar de individualismo? Isso mesmo. Aqui vai valorizar o ser humano como único, tá? Vai valorizar o indivíduo como criador da sua realidade. Quando a gente fala o homem no centro, a gente está falando no geral da humanidade. Mas quando eu falo de individualismo, eu estou valorizando o ser único, que cada um de nós somos. Então, eles descobriram isso também nessa época. Valorizaram, na verdade, isso já existia. Então, eles valorizaram isso também no Renascimento. Cada ser é único. Cada ser ele tem características únicas, tem inteligências únicas. Cada ser ele tem capacidades únicas. Então, eles descobrem aqui. Então, eles valorizam o indivíduo com suas capacidades próprias, certo? E aqui existe algo bem interessante, que até então, lá na Idade Média, as pessoas não tinham sobrenome. Elas eram chamadas pelo nome ou pelo apelido. E esse apelido era atribuído por vários motivos. Por exemplo, nós temos o exemplo de Carlos Magno. Então, Carlos era o nome dele e Magno, porque ele era magnífico, né? Foi colocado aqui para ele assim. Nós temos também Pepino, o breve. Pepino o breve. Por que esse sobrenome o breve? Porque ele teve um governo breve, também ele era pequenininho. Então, atribuiu-se isso como um sobrenome. Então, a partir daqui, é valorizado o ser único. Então, eles passam a ter sobrenome. E na arte existe algo divino também, que é os artistas assinarem suas próprias obras, valorizando ele, artista, como criador. Até então, as obras não eram assinadas por ele, porque ele era apenas um instrumento usado por Deus para construir aquela obra. Aqui ele já é o protagonista, é ele quem constrói a pintura e a escultura e por isso eles passam a assinar suas obras, certo? Então é bem interessante essa questão do individualismo, tá? Saímos da letra I e vamos para a letra N. Na letra N nós temos o naturalismo, isso mesmo, naturalismo. Vem de natural, vem de natureza. Então aqui a gente vai compreender que em suas obras, nas obras do Renascimento, a natureza ela é sempre posta, ela é sempre participativa. Por exemplo, na obra de Vênus, a gente consegue ver ela vindo do mar e a mata selvagem ali, a natureza presente. E quando fala em natureza, a gente não fala só em natureza selva, nós também vamos falar da natureza do homem, dos animais. Então aqui tratando da natureza dos homens, né, os personagens eles são expostos nus. Então, quando a gente vai observar as obras renascentistas,
as pessoas são representadas sem vestes, sem nenhum pudor. Por quê? Porque eles queriam mostrar a natureza realmente nua e crua, né? Perdão da palavra, nua e crua. Aqui, o corpo, ele aparece como algo natural, então por isso naturalismo. As mulheres são representadas mais cheinhas, rechonchudas, né? Então a parte de representar as pessoas nuas é realmente parte disso, da natureza humana, tá? Que é também fator muito importante na pintura e escultura, quando a gente vai analisar as obras do período. Então, naturalismo de natureza, certo? Nós saímos lá da letra N e vamos para a letra H. E aqui na letra H nós temos o humanismo. Eita, professora, já teve antropocentrismo, já teve o individualismo e agora tem o humanismo. Que é isso? Tanta coisa junta. No humanismo nós temos o quê? A lógica do pensamento do Renascimento. Aqui é o ponto-chave, é uma das características mais importantes do período do Renascimento, tá? Aqui existem muitos escritores que eram considerados escritores humanistas. Por quê? Porque eles retratavam em suas obras o pensamento do homem, a maneira de pensar do homem. E aí nós podemos citar Maquiavel, que era escritor humanista, escreveu O Príncipe. Podemos citar Lutero também, que era um escritor humanista da época, porque a ênfase era no pensamento humano. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro, certo? E aqui no humanismo nós temos o quê? O pensamento do homem. Então é diferente. Lá é importante o homem no centro. No individualismo é ele ser único. E aqui no humanismo é o pensamento, a valorização do pensamento do homem, certo? E aqui nós temos são a valorização das ciências desenvolvidas pelo homem. Eu acabei de falar para vocês que existiam os pais da física nesse período. Vem também de volta a filosofia lá de Atenas, ela vem também com força no Renascimento. Por exemplo, a retórica. A retórica era uma ciência estudada lá em Atenas, que é a arte de você tentar convencer alguém. É com suas palavras convencer alguém. E essa retórica de Sócrates, ela volta com força no Renascimento. Então aqui são valorizadas as ciências que o homem começa a dominar, certo? Valorização do pensamento humano mesmo. E aí, terminando, nós vamos terminar com a letra O. O de otimismo. Como assim, professora? Por que otimismo? Então eles tinham um entusiasmo muito grande no Renascimento. Por quê? Porque tudo era novo. Eles estavam trazendo de volta as ideias antigas. E eles eram otimistas em relação ao passado próximo, que era a Idade Média, que era o período de trevas, que eles chamavam, que tudo de ruim aconteceu naquele período. Então eles estavam otimistas porque iam viver um novo momento, certo? E aqui eles têm uma visão negativa desse passado próximo, que é a Idade Média, e começam a ter um pensamento otimista em relação ao presente. Então tudo que eles estavam vendo no presente era algo bom, porque vinha lá da Idade Antiga. E a Idade Média eles queriam apagar, porque foi um período realmente difícil. Então, é por isso que chamamos de otimismo, uma característica do Renascimento, tá? Coloquem aí no caderno de vocês, não esqueçam de anotar para vocês estudarem, isso vai ser importante. E aí, partindo no livro, nós vamos falar sobre as pinturas renascentistas. Isso, porque as pinturas renascentistas, elas tinham toda essas características inclusas. Então, lá no livro de vocês, eles começam o quê? A trabalhar a perspectiva, que foi criada pelos gregos, a lei da perspectiva, certo? Que é os objetos retratados com relação no espaço, né? Você retratar um objeto também pensando no espaço ao redor deste objeto. E aí eles vão usar o claro e escuro para dar ênfase em suas obras, enaltecer a cor, dar mais realidade. Outra característica é o contraste, que eles usam para dar volume em suas obras, certo? E aí eles vão também iniciar no Renascimento o início do uso de tinta a óleo. Isso mesmo. Em todos esses trabalhos científicos, experimentos empirísticos, eles vão o quê? Tornar esses trabalhos dos artistas mais realistas. E aí eles começam a usar a tinta a óleo. Todos esses inventos tecnológicos, intelectuais do período do Renascimento, eles foram muito importantes para a sociedade e para os artistas. Então aqui eles tinham agora
uma nova técnica, uma nova maneira de pintar, novos temas, porque então eu deixo de pintar algo relacionado a Deus e vou relacionar ao homem. As esculturas, pinturas, elas têm como tema central o homem. E aí nós temos o trabalho mais realista, mais voltado para a humanidade mesmo, certo? Lá no livro de vocês também, no quadrinho azul, explica um pouco sobre quem foi Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, né, ele participou, era um grande nome do período do Renascimento. Como eu disse a vocês, a partir do experimento dele, nós sabemos que a cor branca, ela é o resultado da mistura de todas as cores, certo? E ele teve esse nome relacionado à pintura, mas ele tinha conhecimentos muito mais vastos, que no livro cita, não é? Então ele se destacou como matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto e botânico. Então o conhecimento dele, físico, conhecimento intelectual, também foi muito forte nesse período do Renascimento, tá? E aí, no final do século XIX, com o desenvolvimento industrial e a evolução das ciências, nós vamos ter o quê? Período de grandes invenções. Então, o homem ele começa a valorizar tudo que ele conseguia através da racionalidade. Então, ele trabalhava com o empirismo, fazia experimentos para se chegar na explicação lógica das coisas. E foi justamente nesse período do Renascimento que nós tivemos criações importantes. Grifem aí no livro de vocês, por favor. Vamos lá. A lâmpada incandescente foi criada no período do Renascimento, né, o período do século XIX. Na verdade, após o Renascimento, né? Mas esses ideais de valorizar a ciência intelectual vinham desde o Renascimento, certo? Então, nós temos a lâmpada incandescente, o telefone, a estrada de ferro, as ferrovias. E os artistas começaram a pintar ao ar livre, que também era algo novo para eles. Então, o Renascimento trouxe a cultura e pensamento da antiguidade para o período da Idade Moderna e favoreceu uma idade contemporânea muito mais cheia de invenções, tanto artísticas como científicas e intelectuais, certo? Então, feito isso, né, como a gente observou, tudo isso que foi trabalhado no movimento do Renascimento, eles contribuíram para a construção de uma idade moderna e uma idade contemporânea mais ligada à construção da ciência, à evolução da humanidade, certo? Esse foi o período do Renascimento, espero que tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida já sabem, não hesitem em perguntar, em comentar, me chamar lá no WhatsApp para a gente ter essa conversa mais próxima, tá? Hoje não vai ficar atividade para vocês, a não ser o estudo mesmo do Renascimento e a análise de uma obra que eu vou deixar no grupo, tá? Eu vou enviar a obra no grupo para vocês fazerem a análise e colocar que características do Renascimento vocês conseguem identificar na obra, certo? Então a nossa atividade vai para o grupo. Tchau, tchau, um beijo, boa aula e bom aprendizado.